por que que a gente está trazendo esse tema, pessoal? Porque nós, como mães, sabemos as dificuldades, então, de perder o peso que a gente ganha na gravidez, de manter o peso ideal, a rotina com os filhos é bastante acelerada. A gente geralmente tem pouco tempo para se cuidar, para cuidar da alimentação, para fazer exercício físico. Então a gente veio compartilhar com vocês também a nossa experiência, dar algumas dicas de como a gente busca fazer isso na nossa vida e contar para vocês então o que é o benefício disso de estar colocando em prática essas dicas para chegar no peso ideal e ter uma alimentação saudável. Então, pessoal, tudo inicia, né, obviamente, então, na gestação. Na gestação ocorre o ganho de peso, porque temos aqui no nosso quadrinho o ganho de peso, então, que é normal, é comum na gestação, então, algumas mulheres ganham um pouco mais, outras um pouquinho menos, depende da mulher, depende da atividade que ela puder desempenhar durante a gestação também. Algumas mulheres têm a possibilidade de estar fazendo exercícios físicos durante toda a gestação, outras não conseguem por alguns motivos fazer também, né? Eu, durante a minha gestação, não consegui fazer exercício físico por muito tempo, tive uma gestação gemelar, permaneci bastante tempo até em repouso e ganhei bastante peso, então eu ganhei 21 quilos na minha gestação. Que quando eu tive meu parto, então, permaneceram 11 quilos. Bastante peso, então, para perder depois da gestação. E eu tive também bastante dificuldade de me organizar na rotina, uma rotina acelerada, 2 bebês pequenos para cuidar. Então, eu sei como isso é difícil, como a gente tem que se dedicar, a gente tem que se comprometer com isso para conseguir, então, voltar ao peso. E eu senti na pele também como era não me sentir bem com esse peso, né? Então eu estava vestindo 3 manequins a mais do que eu vestia antes da gestação. Eu não me sentia bem com aquilo, não gostava assim de me ver no espelho com aquelas roupas, não me sentia bem. E a partir de um certo momento que eu consegui me organizar para fazer isso, consegui perder peso, então voltei a me sentir muito melhor. Foi muito gratificante isso para mim, então fez toda a diferença na minha vida. Mas demorou um tempinho, assim. Eu precisei que as minhas filhas tivessem lá 7, 8 meses para que eu conseguisse organizar uma rotina para conseguir gradativamente voltar aos exercícios físicos, voltar a ter uma alimentação mais saudável. A gente sempre brinca que para as mães é luxo conseguir tomar um banho bom durante o dia e comer comida quentinha, né? E é verdade, né? Então a gente tem geralmente uma rotina bem acelerada e não é fácil conseguir conciliar tudo mesmo. Acho que a doutora também tem. Boa noite a todos. Como a Cláudia falou, né? Eu pedi desculpa pelo nosso equívoco, mas ao vivo às vezes dá essas dificuldades aí, mas a gente continua e obrigada por quem esperou e quem está aqui conosco, né? Até essa hora, hoje um pouquinho mais tarde. Esse assunto que a Cláudia está trazendo para a gente bem importante em relação à maternidade, porque nessa fase da vida que nós mulheres ganhamos muito peso. Quantas de nós vinha com seu peso ideal até o momento de engravidar e depois ali acabou perdendo o controle, né, sobre o peso, porque ocorrem muitas transformações no nosso corpo e aí depois, além do ganho de peso durante o período da gestação, você se depara com uma nova vida onde você tem uma rotina diferente, onde você tem muitos afazeres a mais por conta do filho ali, então você não quer deixar de se dedicar para ele, para ele se dedicar muitas vezes para você, né? Então fica sem aquele tempo e vê o peso que não consegue perder, isso muitas vezes gera essa frustração e pode desencadear até problemas assim, psicológicos, como uma depressão, em muitos casos que acontecem. Outras conseguem recuperar o seu peso e conseguem tirar de letra também. Não são todos os casos. Uma mulher é diferente da outra
E depende muito também de como que ela se organiza depois que ganha o bebê, né? Como que se organiza com o apoio também da rede familiar, para poder sobrar um tempinho para ela, para poder se cuidar. Mas o ganho de peso na gestação, ela tem várias causas. E a principal delas, assim, são várias causas hormonais, não sei se tu vai falar isso ou fala esse assunto, posso falar? Então, as alterações hormonais decorrentes da própria gravidez faz com que a gente ganhe esse peso. O corpo está se preparando para gerar uma vida, então para ter um bebê a gente vai precisar ter muito aporte calórico, muita coisa armazenada ali, né, nutrientes armazenados para você lançar mão para fabricar aquele serzinho que está ali. Então a gente precisa ter um estoque de nutrientes necessários para isso. Só que essas alterações hormonais, elas não vão. Se você tiver uma alimentação adequada durante a tua gestação, depois que você ganha o teu filho, você consegue recuperar o peso que ganhou durante a gestação, tá? Então, aquela máxima assim de que tem que comer por 2 não é uma verdade, tá? O bebê não come a mesma quantidade que a mãe come. A gente não precisa pensar dessa forma. Então, esse primeiro erro que uma mulher tem é pensar que tem que comer por 2. Ou então que tem os desejos, né? Ah, eu tenho desejo de comer isso. Aí tem que comer, porque senão vai nascer com cara daquela comida. Quantas? E não é verdade isso. Então, Ou até mesmo, desculpa interromper, até mesmo na amamentação, né? Quantas crenças que tem que tomar chá doce, que tem que comer tal comida, que tem que comer bastante doce. Eu já vi várias, assim, que são de alimentos extremamente calóricos e que muitas pessoas têm por crença que só vai ter leite suficiente, que só vai ter uma boa produção de leite se estiver ingerindo esse tipo de alimentos, né? Então, muitas mulheres acabam por ganhar muito peso depois do parto, durante o período de amamentação, né? Por essa questão da má alimentação, uma alimentação baseada em alimentos super calóricos nesse período de amamentação. E também, então, você já vai ter um peso ali para perder da gestação, e se a tua alimentação não for viável ali nesse período de amamentação, você vai acabar ganhando mais peso. E acontece bastante também, né? Durante a gravidez é bem importante a gente ter uma alimentação rica em proteínas, então carne, ovos, né? E menos em carboidrato, açúcar, porque é isso que vai fazer com que perca o controle do peso. Tem mulheres que ganham 20, 30 quilos durante uma gravidez e não teria necessidade de ganhar tudo isso. Tá? Existe a quantidade de peso ideal para cada índice de massa corporal da gestante quando iniciou o processo de gestação. Então, assim, a gente sempre comenta que essas crenças e essa questão da alimentação durante a gestação vai fazer toda a diferença depois, no pós-parto. Porque algumas mulheres ficam com bastante peso e outras ficam com 2, 3 quilos, além do seu peso inicial depois do parto. As mulheres que ganham 8 quilos, 9 quilos na gestação, no pós-parto acabam ficando com 3 quilos, 4 no máximo, para perder. Então acaba sendo muito rápido esse processo, né? Em 2, 3 meses acabam perdendo bastante peso. E outras que ganham mais, então acabam sofrendo um pouquinho mais. Como a doutora comentou, a rotina, a vida muda totalmente depois que a gente tem filhos. Então, o nosso tempo diminui, a nossa rotina fica diferente, a gente não tem mais toda aquela liberdade que a gente tinha para frequentar uma academia, todo aquele tempo que a gente tinha para preparar uma refeição saudável, ou até mesmo para ir comprar os alimentos que a gente gostaria. Então, a gente tem que ter muito mais foco para conseguir se organizar para levar isso adiante. Uma coisa que eu percebi que para mim foi bastante importante, que eu li também sobre isso, que ajuda muito a organizar a rotina do bebê ou das crianças e a partir disso conseguir organizar a rotina materna. Porque o que acontece? Se você consegue organizar o dia do teu filho, você consegue então estabelecer horários para que ele durma, para que ele acorde, horários de refeição para ele. Então você acaba conseguindo organizar o dia dele e você acaba tendo um tempo livre para ti. Porque você consegue estabelecer momentos em que a criança vai estar dormindo,
ou que ela vai estar tranquila, calma, que já vai estar tudo organizado, e você consegue ter um momento para ti, para fazer um exercício ou para se alimentar adequadamente, né? Então, isso para mim funcionou bastante, é uma dica, né? Que é bastante viável. Porque se você tiver uma rotina totalmente bagunçada da criança, que você não vai ter horário para dormir, não vai ter horário para nada, você também fica naquela rotina bagunçada junto e dificilmente vai conseguir se organizar para conseguir fazer um exercício, para conseguir fazer coisas para o teu autocuidado. Você não consegue prever um horário do dia que você pode tirar para se exercitar, por exemplo, né? Outra coisa também, que é um fator que atrapalha, é o sono irregular. Não o do bebê, o da mamãe, né? O do bebê também, mas a mãe que não dorme, ela vai ter mais propensão a engordar, assim como todas as mulheres, todos os homens também que não conseguem dormir. Então, já, como a gente já falou outras vezes, né, mais do que comprovado que a pessoa que não dorme adequadamente, ela tem maior propensão a ganhar peso. Além de aumentar o apetite, diminui a predisposição ao movimento, a pessoa acaba se exercitando menos, fora outras alterações que ocorrem no humor, no cansaço, dor de cabeça. A gente sempre repete isso aí porque a gente não vai cansar de falar isso para vocês. É um conceito que vocês têm que estar incorporando aí. E essa questão da falta do sono é bem particular nessa fase, assim, pós-parto, né? Porque por mais que às vezes o bebê tá dormindo, a mãe não tá dormindo, tá com medo que ele se mexe de noite, e daí fica preocupada, não, se ele se mexeu, né? Não posso dormir. E é natural, é normal isso. Mas aí nesse momento vale a pena de repente estar fazendo um revezamento com outras pessoas da família para questão para você ficar tranquila e outra pessoa estar responsável pela criança naquele horário, você poder estar dormindo também, né? Por isso é bem importante, pessoal, uma rede de apoio nesse momento, né? O que é isso? Você solicitar ajuda e aceitar a ajuda de outras pessoas, né? Seja então as avós, seja do esposo, seja de uma pessoa que você vai ter para ajudar a cuidar do seu filho, mas aceitar ajuda nesse momento, então se propor a ter uma pessoa que te ajude, se possível, né? Para conseguir se organizar melhor. Isso é bem importante, né? E ter o apoio da família. Quando você for pensar em uma alimentação saudável, uma rotina de exercícios, procurar incluir a tua família nisso. Busca um cardápio tão saudável para a tua família. É muito mais fácil você conseguir organizar dessa forma. Você vai preparar uma refeição para a sua família já saudável e que você consiga incluir a todos, né? Organiza a semana, o que eu vou fazer em cada dia da semana para minha família estar almoçando, jantando, quais serão os lanches. Você já consegue se organizar para as compras do supermercado, o que eu vou comprar naquela semana, o que eu preciso para aquela semana, que o teu tempo para ir em busca desses produtos também vai ser menor. Então, você não pode cair naquela tentação de comer o mais rápido, o mais prático, o que está pronto, que eu tenho em casa. Tem que ter toda uma organização, uma previsão, então, do que você precisa ter para a semana, se organizar com o que você vai fazer em cada dia, para ter menos momentos em que você acabe optando pelo que está pronto, pelo que é possível, né? Porque se a gente optar pelo que está pronto, pelo que é possível, pelo que é mais rápido, muitas vezes não vai ser o mais saudável, não vai ser o mais adequado. E se a gente se deixar levar por isso e for sempre nessa opção do mais rápido, do mais prático, a gente vai provavelmente para uma alimentação que não vai ser saudável. E se a gente não se organizar, acaba acontecendo isso, né? Quem aqui se alguém quiser comentar aqui, que ganhou peso na gravidez e falar, se quiser falar quantos quilos ganhou, se conseguiu perder peso ou não, fala pra gente. Já vou aproveitar e vou dar boa noite ali pra Margarete, que tá dando boa noite pra gente. Obrigada, Margarete. Quem passou por isso? Da mesma forma que a alimentação saudável, né, pessoal, a gente pode pensar isso que a gente pode fazer em casa, né? Existem vários exercícios que podem ser feitos em casa. Ontem teve a live, então, com a educadora física Fernanda, aqui nos nossos canais também. Ela deu uma aula super legal sobre vários exercícios que podem ser feitos em casa, de maneira bem fácil de serem feitos. Então, quem quiser estar
revendo essa live, então tem várias dicas lá sobre isso, que é uma opção também de estar fazendo treino em casa, então é mais fácil, você pode estar olhando o teu filho e fazendo exercício na sala de casa mesmo, que então facilita e propicia para que você esteja fazendo mais vezes, né? E tem exercícios até que são bem bacanas, que são feitos com a própria criança no colo, né? Não aquela espera crescer um pouquinho, não recém-nascido, mas que você mesmo com o teu filho, tu pode fazer exercícios onde você está ali tendo esse vínculo com a criança, você está próximo, corpo a corpo, e ao mesmo tempo está se fortalecendo. Desde a musculatura abdominal, como a Cláudia falou, que é bem importante, ter esse fortalecimento, até para prevenir problemas na coluna, enfim. Tem muitas coisas nesse sentido aí. A orientação seria que você procurasse, então, esperar que o bebê tivesse um pouquinho mais de firmeza, assim, né? Tivesse firmeza principalmente no pescocinho, para que não fosse descômodo para ele e evitar exercícios que fossem de impacto, né? Que chacoalhe a criança, né? Seriam exercícios, então, que não tenham muito impacto, mas é bem legal mesmo, até estabelece um vínculo bem legal com a criança. Tem até alguns de dança, né? Tem vários de dança, então, que estimulam o vínculo materno e que é uma forma de se exercitar, de estar fortalecendo musculatura e que a criança também acaba desenvolvendo uma parte sensorial, né? Bem interessante também. Uma questão também, pessoal, que a gente brinca às vezes e até comenta, né? Nasce a mãe e nasce a culpa materna, né? Então a gente já me falou isso, né? Nasce o filho, nasce a mãe, nasce a culpa materna. Por que isso? Porque às vezes a gente se sente culpada em estar pensando na gente, né? Vou fazer uma coisa para mim, vou tirar um momento meu, vou lá na academia fazer exercício, que é uma coisa boa para mim, eu vou preparar uma refeição que eu gosto, que é saudável para mim. E meu filho tá de lado, né? Vou deixar meu filho com outra pessoa, vou perder o momento de ficar com meu filho, né? Eu já senti isso várias vezes. E às vezes a gente acaba se privando de alguns momentos que são importantes para nós, para nossa saúde, por essas questões, né? É uma questão que a gente tem que trabalhar também, né? Aos poucos a gente vai percebendo que não é mal você tirar esse momento para ti, né? Que não vai ser prejudicial para a criança, né? Mas principalmente no começo a gente tem aquele apego, aquela dificuldade de se distanciar da criança, né? Até depois que cresce, né? Porque por mais que seja uma hora, meu Deus, parece que você sai e a criança vai ficar sozinha no mundo, né? Mas o melhor presente que a gente pode dar para os nossos filhos é a gente ter saúde para poder cuidar deles por quanto maior tempo possível, né? Então, quanto mais saúde a gente tiver, mais tempo a gente vai ter ao lado deles e também mais disposição para poder curtir os momentos com eles. Porque se a gente fica doente, não adianta muito estar em casa e ele chamar a mãe, vem brincar, mãe, e a gente não tem disposição para nada. E deixa eles, às vezes, estão se sentindo abandonados mesmo dentro de casa com a mãe do lado. Se a mãe não tem disposição para poder sentar no chão, brincar, jogar uma bola com o filho, fazer alguma coisa com ele, é mesmo que não está ali, né? Então, o melhor presente que a gente pode dar para um filho é ter saúde para poder passar o maior tempo com ele em um tempo de qualidade. É isso que a gente deve pensar. Então, por isso, a gente não deve se culpar em tirar um tempinho para cuidar da nossa saúde. A gente deve, sim, a gente tem, na verdade, compromisso e obrigação de fazer isso. É um compromisso com eles que a gente tem, né? Quantas mulheres que acabam atingindo um grau de obesidade que perdem mobilidade para fazer atividades básicas, né? Que não conseguem caminhar direito, que não conseguem pegar a criança no colo, que não conseguem brincar um pouquinho com os filhos, que sentem falta de ar, que se sentem mal, né? Então, tem mulheres que dizem que o objetivo de perda de peso dela é conseguir ter fôlego para brincar com os filhos, né? Para fazer atividades básicas. Então, a gente tem que pensar que é um investimento na nossa saúde e, de certa forma, é um investimento também na rotina, na qualidade de vida dos nossos filhos. Porque eles tendo uma mãe saudável, uma mãe que consegue acompanhar, que consegue ter disposição para estar com eles e fazer as atividades que eles gostam também é importante, né? Com certeza.
E, inclusive, não só saúde física, mas emocional também, né? E a gente sabe que praticar exercícios físicos ajuda muito a parte no nosso humor, melhora a depressão, então e melhora até a nossa paciência com os filhos, porque ter paciência também não é fácil, né? A gente tem que trabalhar muito isso na gente, no dia a dia. E a paciência faz parte. E a gente estar com a nossa saúde em dia nos permite também conseguir ter mais paciência para lidar com as crianças. E logo após o parto, devido às alterações hormonais, mudança de rotina, toda aquela exacerbação de cansaço, muitas mulheres acabam tendo esse período mais depressivo, acabam se sentindo bastante tristes ou sobrecarregadas. E é importante que elas consigam voltar à sua rotina para perceber que elas ainda têm uma vida além da maternidade, que elas ainda são mulheres ativas, que conseguem fazer as suas atividades, que vão ter condições de voltar ao trabalho. Então, o exercício entra nisso, né? A gente fala, né, libera endorfina, a gente fica mais feliz, mais disposto, ajuda até nessas questões, né, para evitar a depressão pós-parto. É o momento de você olhar para você mesma, né? Se ver enquanto mulher ainda. Isso reflete até no relacionamento com o marido também, né? As partes Com toda também, a família, com né? toda a família. E se tudo isso não bastar ainda para você ter um hábito de vida saudável e tentar cuidar da sua saúde por você, então tem outro motivo aqui que vai se motivar, que é ser o exemplo para os seus filhos, tá? Então, uma criança, por mais que a gente fale para ele que ele precise se alimentar bem, que ele precisa comer a salada, que ele precisa comer a fruta, que não é para tomar refrigerante, que a gente fale tudo o que está lá no livro bonitinho, do jeito que ele tem que comer, que ele tem que fazer. Se eu não fizer, ele não vai fazer. Não importa o que eu fale. O melhor professor é o exemplo. Então, os nossos filhos, eles vão se alimentar como a gente se alimenta. Eles vão se exercitar como a gente se exercita. Eles vão ter o estilo de vida deles como é o nosso estilo de vida. Se eu gosto de ficar só assistindo filme ou só no celular, eles vão gostar de ficar só no celular assistindo filme, porque eles acham que aquilo que é o normal para eles. Tá? Então, se eu às vezes me incomodo porque meus filhos estão só no celular, essa criança não quer brincar, não quer correr, não quer fazer nada, só fica sentado o dia inteiro. Será que eu também não estou tendo esse hábito? E aí ele simplesmente está seguindo meus passos? Se eu pegar e sair, falar, filho, vamos dar uma volta com a mãe, vamos dar uma caminhada, será que ele não vai ficar bem feliz de ir junto? E vamos começar. Então, pensar no que a gente está ensinando para eles e como vai ser a geração deles daqui para frente. Pensa que nós, quando nós éramos crianças, a gente era muito mais ativo do que os nossos filhos são hoje. E se ainda eu contribuir para que ele fique menos ativo, a tendência é que ele fique obeso muito mais cedo do que deveria, na verdade nem deveria, né? Mas bem mais precocemente do que a gente ficaria na nossa época. Então é para a gente pensar assim, o que eu estou ensinando para o meu filho, os meus hábitos que eu estou fazendo, estão sendo exemplo para o meu filho? A gente vê vários pais e mães que, principalmente pais, eu já vi vários que a partir do momento que vão ser pais, param de fumar, né? Que pensam, eu não vou dar esse exemplo, esse mau exemplo para o meu filho, né? Eu não quero estar fumando quando meu filho nascer. Então, a gente pode fazer uma comparação com isso. Se fumar é um mau hábito, mas se alimentar mal também. Se você expor essa criança desde que ela nasceu a ela ter disponível sempre salgadinhos, balas, doces, na quantidade que ela quiser, a hora que ela quiser, em todos os momentos do dia, você não estabelecer uma alimentação saudável na tua família, a criança vai se acostumar com isso. E em um determinado momento, provavelmente, ela vai precisar que seja cortada isso, porque ela vai ter sobrepeso. Se ela estiver exposta a esse tipo de alimentação, em algum momento da vida ela vai atingir um peso que não vai ser o peso ideal. Essa criança vai ter que passar por uma reeducação alimentar.
Então, você imagina o impacto que é para uma criança ter que passar por uma reeducação alimentar. É muito mais difícil do que um adulto. Sim. Então, você expor a criança a isso desde que ela é pequena vai ser prejudicial para ela para a vida toda. Vai ser uma base negativa nesse sentido. E, em contrapartida, se você estimular essa criança desde cedo a ter uma alimentação saudável, a praticar exercícios físicos, ela também vai levar isso para toda a vida. E vai ter menos complicações durante a vida, já vai crescer muito mais saudável, com menos predisposição a ter um sobrepeso, a ter uma obesidade, ter que passar por situações assim lá na sua adolescência, né? Que é um momento bem complicado na vida de quem precisa passar por esse momento, né? De reeducação ou de emagrecimento. Então, é de uma importância, assim, sem precedentes, a gente estabelecer desde que eles são pequenos, para nós, para nossa família, e dar todo esse exemplo para os nossos filhos também, né? Sim. Mais do que você sentar na mesa e falar, filho, você tem que comer salada, tem que comer rúcula, tomate, tem que comer, porque... E criança não vai entender por que ele tem que comer. Às vezes não entende. Então, mais do que falar, é você pegar e encher o teu prato de salada e falar, nossa, adoro salada, como eu me sinto bem quando eu como salada. Enche um prato, deixa bem bonito, bem apetitoso. Ele vai ver você comendo com aquele, né, com vontade, assim, ele vai dizer, nossa, deve ser bom esse negócio, que minha mãe está tão feliz comendo. É uma forma da gente motivar. Então, tudo que a gente falou aqui é para você olhar para você mesmo e tentar colocar em prática e cuidar da tua saúde, por você se sentir bem. Mas se isso não for suficiente, que seja então pelo teu filho mesmo, né? E vale ressaltar, pessoal, que aqui mesmo nos canais já tem lives disponíveis sobre temas que também se encaixam aqui no que a gente vai falando, tanto de exercícios como com a psicóloga, né? De pensamentos sabotadores, que também fala essa questão da culpa, né? De por que a gente não vai em frente, de por que faz, né? Então, quem não viu, veja, pessoal, bem interessante, tem vários conteúdos já disponíveis. É isso. Pessoal, se alguém tem alguma dúvida, pode perguntar aqui pra gente, que a gente está aqui para responder. Vou fazer algum comentário. Teve alguma dúvida? Não. Isso, tem algum? Então, a culpa a gente já falou, né? Vontade de ficar com os filhos, também já falamos. Isso. Só para contar para vocês que eu passei 3 vezes por essa situação de ganhar peso na gravidez, né? Eu tenho um filho de 13 anos, vai fazer 13, dia 22 desse mês, tenho um de 10 anos e uma de 7 anos, o Vinícius, o Danilo e a Sofia. O que eu mais ganhei peso foi na do Vinícius, eu ganhei 14 quilos. Do Danilo ganhei 9, da Sofia foram 6 quilos, né? Na verdade. É que ela veio um pouquinho antes, né? Eu acho que eu chegaria nos 9, por aí, ela veio com 35 semanas, mas estava indo dentro do normal, assim. O do Vini foi que eu mais ganhei peso, e tudo isso que a gente falou aqui, eu senti na pele como foi, né? Eu pesava 52 quilos antes de engravidar, eu sei, e depois ficar com 66, né? Não era, isso foi na gravidez, mas aí depois, quando eu ganhei ele, eu perdi 8 quilos, fiquei com 6 acima do meu peso, e aí a gente se sente, eu queria ter voltado ao peso normal, não foi fácil, mas a gente colocou em prática algumas coisas, assim, de tentar cuidar principalmente, a minha estratégia foi cuidar principalmente da alimentação. Não consegui fazer muitos exercícios logo no início, eu tive essa dificuldade de me sentir culpada, muitas vezes até hoje ainda sinto, mas eu tento não deixar que isso me impeça de fazer as coisas, né? Porque a gente chegar em casa, as crianças vêm pular no colo e falar, mãe, que bom que você chegou, que legal. E aí você pensava, trabalhei o dia inteiro, cheguei em casa, e agora vou ter que sair para fazer um exercício, né? Para ir na academia, então às vezes corta o coração, né? Mas a gente conversa com eles, tá na hora da mãe fazer, a gente explica, eles ficam felizes porque a gente fala, a mãe vai ficar
eu estou cuidando da minha saúde por vocês, eles já estão maiorzinhos, então eles entendem. E às vezes eles me cobram também, mãe, está na hora de eu fazer aqui caminhada, mãe, vamos fazer abdominal hoje. Eles ajudam, né? A gente tenta incluir também. E o legal é que nem o Vini agora com 13, vai fazer 13 anos, ele já está motivado, ele já está indo na academia, já faz mais de meio ano que ele frequenta a academia, porque ele está se espelhando, ele está sabendo que é importante cuidar da saúde dele desde essa idade, né? A alimentação a gente corrige também. Então são fases que a gente passa, assim como muitas mulheres passam, acho que todas as mulheres que passaram por ter filho têm essa questão com o peso. E é um dos momentos da vida que a gente mais ganha peso e fica acima, né? Então é muito importante ter os cuidados durante a gestação, comer adequadamente. Quando a gente engravida, não, ficar pensando que tem que comer em dobro é um erro, comer por dois é um erro, né? Então, em vez de pensar agora eu tô grávida, agora eu vou comer por dois, agora eu tô grávida, eu vou comer tudo que eu quero, porque se eu tenho desejo, eu vou comer o que me der na telha. Pensar assim, agora eu tô grávida, agora eu preciso comer melhor do que nunca, porque agora eu tô gerando a pessoa mais importante da minha vida que tá aqui na minha barriga. E eu preciso dar o melhor para ela, então eu preciso comer os melhores nutrientes possíveis. Então, eu vou melhorar ao máximo a minha alimentação, para que essa criança venha super bem de saúde, né? Então, começar a ter um pensamento diferente que nos leva a agir de forma diferente. Depois, quando a gente ganha um bebê, é mais fácil recuperar o peso, né? E fica bem mais fácil. E também ter mais saúde para cuidar e disposição para cuidar do filho. E assim, sempre tem que ter paciência, determinação, mas paciência, porque é uma coisa gradativa, como você demorou lá 9 meses para ganhar esses quilos, não vai ser um período pós-parto, ainda com várias alterações hormonais, que você vai perder em 1 mês, né? Tudo aquilo. Seu corpo vai estar diferente, a conformação do seu corpo é diferente, então o teu útero aumentou bastante, espessou bastante, então ele vai demorar um pouquinho para evoluir, voltar ao tamanho normal. As tuas mamas vão estar aumentadas, também vão pesar um pouquinho a mais do que antes. O teu corpo não vai ser o mesmo, nunca mais vai ser igual, né? Então muda totalmente a conformação do nosso corpo. Então tem que ter paciência para que isso volte ao normal também, não se desanimar nos primeiros 2, 3 meses, pensar, nunca mais eu vou conseguir, então dane-se, né? Eu conheço algumas pessoas que depois da gestação não voltaram ao peso, porque nunca mais consegui emagrecer, e daí não tiveram mais determinação em se cuidar, né? Já que tô com sobrepeso, que fique. Porque não acreditavam que seria possível não acreditavam que seria possível recuperar. E então eu coloco que é uma coisa que é demorado, que é gradativo, então tem que ter paciência, tem que ter cuidado com isso, né? Para não se deixar levar. Que a gente sempre coloca, né? Se você está pintando a unha e você borrar uma unha, você não vai borrar todas as outras de raiva, né? Colocar tudo a perder, né? Então, tem que pensar que é uma coisinha de cada vez, aos pouquinhos você vai conseguindo colocar tudo ao normal, você vai conseguindo organizar a tua rotina de novo, vai organizar a rotina da criança. Aos passar dos meses a criança começa a dormir melhor, assim, um pouquinho está dormindo a noite toda, então a tua qualidade de sono já melhora. Com isso também você já vai estar mais disposta para fazer uma atividade física, a questão hormonal também já começa a melhorar, então já propicia o teu emagrecimento. Tudo é uma questão muito gradativa. No comecinho dá um desespero, né? Sim. A gente pensa que nunca mais vai sair daquela loucura de trocar fralda e amamentar, trocar fralda e amamentar. Mas melhora ao longo dos meses e cada vez é melhor e cada vez a gente consegue se organizar. Mas é importante que a gente olhe para a nossa saúde nesse momento, né? Para não deixar deslanchar de maneira negativa, que depois seja muito mais difícil de voltar. Com certeza. Né? Então, a gente tem que pensar um pouquinho, não só na criança, mas na gente também nesse momento, né? Isso. É isso aí. Alguém mais gostaria de comentar? A Marisandra colocou ali, parabéns meninas, muito interessante o assunto, muito bem falado. Obrigada, Mari. Oi, Wanda, tá assistindo aqui com a gente também. Parabéns meninas, ótimas dicas, a Margarete falou muito obrigada, que bom que estão gostando.
A gente fica assim pertinho para ler, né? Tá tão pequenininha ali. Muito obrigada. Um abraço, boa noite a todas. Um abraço, pessoal. Muito obrigada pela participação e até a próxima. E quem ainda não está no nosso grupo do Telegram, entra lá.